Salve, fiel torcida! O cenário dentro do Corinthians segue bastante movimentado nos bastidores, principalmente quando o assunto é reforços e equilíbrio financeiro. E hoje, a informação que circula é de avanço real em algumas frentes importantes. O nome de Lucas Veríssimo, por exemplo, voltou a ser debatido internamente e agrada bastante. Pessoas que acompanham o dia a dia do clube veem com bons olhos uma possível investida, entendendo que se trata de um jogador experiente, com histórico de bom nível e que poderia elevar o patamar defensivo. O problema, como quase sempre, não passa pela bola, mas pela matemática. Porque o Corinthians precisa agir com muito cuidado em cada passo que dá no mercado. A situação do Alisson também entra diretamente nessa equação. O que se comenta internamente é que houve uma melhora considerável no cenário da negociação, muito por conta de recursos que o clube espera receber em breve. O Corinthians está próximo de receber um valor importante referente a uma movimentação envolvendo João Pedro, que está a caminho do futebol italiano. Esse dinheiro é visto como fundamental para destravar negociações que estavam travadas justamente pela falta de caixa imediato. Não é segredo para ninguém que o clube vem enfrentando dificuldades financeiras e, por isso, precisa trabalhar com garantias, prazos e acordos bem amarrados para não correr riscos ainda maiores. Hoje, o Corinthians não tem condições de fazer um pagamento imediato de um valor considerado relativamente baixo para os padrões do mercado, o que por si só já mostra o nível de aperto financeiro. Por isso, a diretoria tenta costurar um acordo baseado em garantias futuras, mostrando que o dinheiro vai entrar e que os compromissos serão honrados assim que os recursos forem liberados. Esse é o ponto central da negociação envolvendo o Alisson, já que o clube vendedor quer segurança total antes de liberar o atleta. Do outro lado, existe também uma questão humana e profissional, porque o jogador já sinalizou claramente o desejo de defender o Corinthians e entende que seu ciclo atual está encerrado. O clima em relação a Alisson, aliás, é considerado insustentável no clube em que ele está atualmente. Pessoas próximas à situação afirmam que não há mais ambiente para permanência. Justamente porque o atleta deixou claro que quer sair e vestir outra camisa. Isso pesa bastante em negociações desse tipo, ainda mais quando há um interesse técnico forte por parte do treinador do Corinthians, que vê no jogador uma peça importante para o elenco. Dentro do clube, muitos entendem que seria complicado recuar agora, depois de todo o caminho já percorrido e de tudo que foi sinalizado ao atleta. Outro ponto que chama a atenção é a expectativa em torno do desempenho de João Pedro no futebol europeu. O contrato prevê metas claras de jogos disputados que podem gerar uma compra obrigatória e valores ainda maiores para o Corinthians no futuro. No entanto, todo esse cenário depende de rendimento em campo, adaptação e decisões do treinador do clube italiano. Existe sempre o risco de o atleta não atingir o número mínimo de partidas, seja por opção técnica ou por desempenho abaixo do esperado. Esse tipo de cláusula, apesar de promissora, carrega uma dose alta de incerteza. E o Corinthians sabe disso. Enquanto aguarda a confirmação da entrada desse dinheiro, a diretoria trabalha para apresentar garantias sólidas e convencer o clube vendedor a liberar Alisson, mesmo antes do valor cair na conta. A ideia é mostrar que o pagamento será feito assim que os recursos forem oficialmente recebidos. Internamente, há otimismo, mas também cautela, porque qualquer atraso pode comprometer todo o planejamento. O clube sabe que não pode errar, principalmente em um momento em que cada decisão financeira tem impacto direto no restante da temporada.
No meio de tudo isso, o planejamento esportivo segue andando. O Corinthians entende que ainda precisa reforçar outras posições além da zaga. A busca por um atacante continua, assim como a procura por um lateral esquerdo e um meio-campista que chegue para agregar opções ao elenco. A comissão técnica já deixou claro que deseja um grupo mais equilibrado, com peças capazes de suportar a maratona de competições que o clube terá pela frente. A temporada promete ser intensa, com disputas importantes no cenário nacional e continental, o que exige um elenco numeroso e confiável. Dentro desse contexto, a diretoria também trabalha com expectativas realistas. Não existe espaço para contratações de impacto financeiro elevado e isso influencia diretamente o perfil dos jogadores buscados. O Corinthians olha muito mais para oportunidades de mercado do que para nomes badalados. Isso não significa abrir mão de qualidade, mas sim encontrar atletas que estejam disponíveis em condições favoráveis, seja por empréstimo, fim de contrato ou valores negociáveis. Essa é a realidade atual do clube e ela precisa ser respeitada para evitar problemas ainda maiores no futuro. A própria discussão sobre a chegada de um novo zagueiro passa exatamente por esse filtro. Internamente, o entendimento é de que não dá para simplesmente escolher um nome e ir ao mercado tentando contratar sem avaliar custo, salário e impacto financeiro. A prioridade é encontrar alguém que una qualidade técnica com viabilidade econômica. Por isso, o discurso de oportunidade de mercado é tão forte nos bastidores. O Corinthians sabe que precisa reforçar o setor defensivo, mas também sabe que não pode comprometer ainda mais suas finanças por causa disso. Enquanto isso, a torcida acompanha tudo com atenção e ansiedade. Cada notícia gera expectativa, especulação e debate, porque o momento do clube exige respostas rápidas dentro de campo. A equipe precisa competir, precisa entregar resultados e precisa mostrar evolução. Para isso, reforços são importantes. Mas organização e responsabilidade também são fundamentais. O Corinthians tenta equilibrar essas duas coisas em um cenário complexo, onde cada movimento é observado de perto. Nesse ambiente de pressão, as negociações seguem avançando passo a passo, com cautela, conversas constantes e muita estratégia. O clube trabalha nos bastidores para alinhar interesses, garantir recursos e montar um elenco que consiga responder à altura quando a bola rolar. Ainda há muitos detalhes a serem resolvidos, muitos ajustes a serem feitos e decisões importantes a serem tomadas, e é exatamente por isso que os próximos dias prometem ser decisivos para o futuro imediato do Corinthians. Seguindo nessa linha, a análise interna do Corinthians sobre reforços deixa claro que o clube precisa agir com os pés no chão, mesmo diante das carências do elenco. A comissão técnica entende que há setores que precisam de atenção imediata, mas também reconhece que o momento financeiro não permite ousadia. Por isso, cada nome que surge passa por um filtro rigoroso, onde não se avalia apenas a qualidade técnica, mas também o custo total da operação, incluindo salários, comissões e possíveis bônus. Esse cuidado é reflexo de erros do passado que ainda impactam diretamente o presente do clube. Quando se fala especificamente da zaga, o discurso é praticamente unânime nos bastidores. O Corinthians não tem margem para disputar jogadores valorizados no mercado ou entrar em leilões. A ideia é encontrar alguém que esteja disponível, que veja no clube uma oportunidade de retomada ou valorização e que chegue com fome de bola. Lucas Veríssimo agrada tecnicamente, mas o cenário é tratado com muita cautela.
Justamente porque uma contratação desse porte exige criatividade financeira e um alinhamento difícil de alcançar. Não é uma questão de vontade, mas de possibilidade real. Esse mesmo raciocínio se aplica às demais posições que o clube monitora. Na lateral esquerda, por exemplo, há entendimento de que o elenco precisa de mais profundidade, mas sem cometer exageros. O Corinthians observa atletas que possam chegar para competir por posição, sem necessariamente chegar como titulares absolutos. A prioridade é aumentar o nível de competitividade interna, algo que a comissão técnica considera essencial para manter o time em alta ao longo da temporada. Em um calendário cheio, rodar o elenco deixa de ser opção e passa a ser necessidade. No meio-campo, a avaliação é semelhante. O clube busca alguém que traga dinâmica, intensidade e capacidade de adaptação a diferentes funções. Não se trata apenas de encontrar um nome conhecido, mas de achar um jogador que se encaixe no modelo de jogo e que aceite o contexto atual do Corinthians. Muitos atletas gostam do projeto esportivo, da visibilidade e da pressão positiva que o clube oferece, mas nem todos estão dispostos a se adequar às condições financeiras impostas. Isso limita o leque de opções, mas também ajuda a evitar apostas irresponsáveis. A busca por atacantes segue como uma das prioridades mais claras. Internamente, há o entendimento de que o setor ofensivo precisa de mais alternativas, principalmente pensando em variações táticas e na intensidade dos jogos decisivos. O Corinthians sabe que não pode depender sempre das mesmas peças e que precisa de alguém capaz de mudar o panorama de uma partida. Ainda assim, o discurso se mantém alinhado com a realidade. A contratação só acontecerá se fizer sentido esportivo e financeiro. Não existe espaço para contratações por impulso. Enquanto isso, a diretoria tenta manter um diálogo constante com a comissão técnica para alinhar expectativas. O treinador já deixou claro que gostaria de um número específico de reforços, mas também entende que nem tudo depende apenas de vontade. Existe um esforço conjunto para priorizar posições e definir o que é realmente urgente. Esse alinhamento é visto como um avanço em relação a outros momentos do clube, quando decisões eram tomadas de forma mais desconectada da realidade financeira. Outro ponto que gera discussão nos bastidores é a utilização dos jogadores ao longo da temporada. Com tantas competições no calendário, a tendência é que o elenco seja bastante rodado, o que impacta diretamente cláusulas contratuais ligadas a número de jogos. Esse fator é observado com atenção pela diretoria, que tenta evitar compromissos futuros que possam se tornar pesados caso o atleta não seja utilizado com frequência. É um equilíbrio delicado entre reforçar o elenco e não criar novas obrigações financeiras difíceis de cumprir. A própria torcida percebe esse momento de transição e ajuste. Existe cobrança, como sempre existe no Corinthians, mas também há uma parcela significativa que entende a necessidade de responsabilidade. O clube vive um processo de reorganização, tentando corrigir rumos sem perder competitividade. Não é simples fazer isso em um ambiente tão exigente, mas há um esforço visível para que as decisões sejam mais bem fundamentadas. Nos bastidores, o clima é de trabalho intenso e expectativa controlada. As negociações seguem acontecendo, com conversas constantes, análises detalhadas e muita cautela. O Corinthians sabe que precisa ser assertivo, porque não pode errar. Cada contratação precisa agregar. Cada saída precisa ser bem planejada e cada acordo precisa caber no orçamento. É um momento que exige inteligência, paciência e, acima de tudo,
coerência. A temporada ainda reserva muitos desafios e o clube tenta se preparar da melhor forma possível dentro das limitações que enfrenta. O planejamento segue em andamento, com ajustes sendo feitos quase diariamente, sempre levando em conta o desempenho em campo, o desgaste físico dos jogadores e as oportunidades que surgem no mercado. O Corinthians sabe que não pode prometer o que não pode cumprir, mas também entende que precisa evoluir para competir em alto nível, mantendo viva a esperança da torcida a cada rodada. Mesmo com todas essas limitações, o Corinthians tenta se manter ativo no mercado, atento a qualquer brecha que possa surgir. Muitas negociações acontecem de forma silenciosa, sem alarde, justamente para evitar expectativas exageradas. A diretoria sabe que, quando um nome vaza antes da hora, a pressão externa aumenta e isso pode encarecer uma operação que já é difícil. Por isso, o trabalho tem sido feito com discrição, analisando cenários, conversando com empresários e aguardando o momento certo para avançar quando houver segurança. Dentro do elenco atual, também existe a consciência de que alguns jogadores precisarão assumir mais protagonismo. A comissão técnica entende que nem tudo virá de fora e que parte da solução passa por extrair mais rendimento de quem já está no clube. Esse discurso tem sido reforçado no dia a dia, com cobranças internas e ajustes constantes. A ideia é criar um ambiente competitivo, onde ninguém tenha lugar garantido e todos saibam que precisam entregar desempenho para permanecer em evidência. O Corinthians vive, portanto, um momento de escolhas estratégicas, em que cada decisão carrega peso esportivo e financeiro. O clube tenta equilibrar urgência com responsabilidade, sabendo que o curto prazo exige resultados, mas que o médio prazo não pode ser ignorado. Entre negociações em andamento, nomes analisados e necessidades mapeadas, o cenário segue em construção, com movimentos calculados e a expectativa de que os próximos passos sejam decisivos para dar mais consistência ao time ao longo da temporada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O futebol brasileiro amanheceu em clima de burburinho nos bastidores, daqueles que fazem dirigentes desconversarem e torcedores prenderem a respiração. Um rumor que começa tímido, mas ganha força a cada conversa de corredor, aponta para uma possível movimentação capaz de acirrar ainda mais uma rivalidade histórica. Everton Ribeiro, hoje o principal nome do Bahia e líder técnico da equipe, estaria no radar do Corinthians para uma chegada sem custos, o que por si só já transforma a especulação em assunto de primeira página. A hipótese de ver Everton Ribeiro vestindo a camisa alvinegra soa como provocação direta. Ídolo recente em outros clubes, experiente, cerebral e acostumado a jogos grandes, o meia seria visto internamente no Parque São Jorge como uma oportunidade rara de mercado. Livre no fim do vínculo, ele poderia desembarcar em São Paulo como símbolo de ambição e também como peça estratégica para mudar o patamar do elenco, algo que a torcida cobra insistentemente. No Bahia, a simples possibilidade já causa incômodo. Everton não é apenas mais um jogador, é referência, voz ativa e responsável por organizar o time dentro de campo. Perdê-lo de graça para um rival de peso teria sabor amargo, quase como um golpe inesperado em meio a um projeto que busca estabilidade e protagonismo. Nos bastidores, comenta-se que o staff do atleta avalia com cautela os próximos passos, pesando o projeto esportivo, ambição e o desejo de seguir competitivo em alto nível.
Do lado corintiano, o silêncio é interpretado como estratégia. Pessoas próximas à diretoria não confirmam, mas também não negam, alimentando a sensação de que algo pode estar sendo costurado longe dos holofotes. A palavra vingança começa a circular entre torcedores mais passionais, que enxergam na possível contratação um movimento simbólico, capaz de mexer com o orgulho do adversário e inflamar ainda mais confrontos futuros. Se vai passar de rumor à realidade, ninguém crava. Mas o simples fato de Everton Ribeiro aparecer nesse cenário já cumpre um papel poderoso. Agita o mercado, provoca debates e reacende rivalidades que fazem do futebol brasileiro um terreno fértil para histórias que nascem na especulação e, às vezes, acabam se tornando capítulos inesquecíveis. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!